Hoje eu vou explicar para vocês o que são os florais de Bach e como eles atuam dentro do nosso organismo. Então, além das consultas de tarô, eu também sou terapeuta floral e eu também trabalho fazendo indicações de florais de Bach para as pessoas. E hoje eu vou explicar para vocês o que são os florais de Bach, como eles são extraídos, como eles foram descobertos e como que eles atuam dentro do nosso organismo. Os florais de Bach, eles foram descobertos pelo médico inglês Edward Bach na década mais ou menos de 1930. E como que ele começou a descobrir, como que ele teve início nesse start de descobrir o que são os florais? Basicamente, ele começou a estudar e a observar o comportamento de algumas plantas. Por quê? Ele começou a ter esses insights quando ele foi curado de um câncer e aí ele começou a perceber que todas as nossas doenças físicas, na verdade, elas são desencadeadas por conta dos nossos desequilíbrios emocionais. Então ele começou a perceber que o nosso equilíbrio, que o nosso emocional estava diretamente ligado com a nossa saúde física. Então Edward Bach ficou anos estudando em busca de um método que fosse natural e que ajudasse as pessoas a lidar melhor com os sentimentos e emoções que elas tinham. E aí, com base nisso, com base nessa pesquisa que levou cerca de alguns anos, para ele realmente conseguir de fato estudar as plantas e classificar as plantas de acordo com o comportamento dela, ele criou o sistema de florais, que é composto por 38 essências florais. Os florais são feitos basicamente da extração de flores silvestres, plantas e árvores. E aí nesses estudos, o Edward Bach começou a ver que cada planta estava ligada a um estado emocional das pessoas, dos seres humanos, com base no comportamento das plantas. E aí ele começou a fazer uma classificação e aí dividir essas plantas, que seriam as essências, que elas estavam diretamente ligadas a um desequilíbrio emocional do ser humano. Lembrando que o objetivo do floral não é tratar a doença física, mas equilibrar o emocional da pessoa enquanto isso. Por quê? Se você equilibra o emocional da pessoa, é muito mais fácil você tratar a saúde, a causa física da doença dela. Que é isso que o Dr. Edward Bach acreditava, que todas as nossas doenças físicas, na verdade, elas estão conectadas com grande parte do desequilíbrio emocional, com grande parte das nossas emoções. Então, se a gente não consegue equilibrar essas emoções, isso vai afetar o nosso corpo físico também. Então, segundo Edward Bach, quando as nossas emoções estão desequilibradas, é muito mais difícil para a gente enfrentar os desafios do dia a dia. Então, ele acreditava que se todo mundo usasse essências florais, se todo mundo cuidasse melhor da questão emocional, a gente conseguiria lidar com outros aspectos da nossa vida de uma forma mais simples e mais fácil. Como se os florais eles funcionassem como se fosse um apoio emocional para determinados momentos da nossa vida. Então a gente tem floral para quando a gente perde um ente querido, que seria o floral para um luto. A gente tem o floral para perda de um relacionamento, para perda de um emprego, para momentos de ansiedade, de medo, raiva, frustração. Por isso que ele estudou 38 plantas que viraram as 38 essências florais. Cada uma dessas essências florais, elas têm determinadas características que juntas ou separadas, elas vão ajudar o ser humano a lidar melhor com aquela emoção. Então a gente tem florais, por exemplo, também para questões de medo, questões de ansiedade, questões de mudança, autoconfiança, desilusões. A gente consegue fazer uma sinergia em cada vidrinho desse aqui, mais ou menos, de até 6 essências florais. E um dos florais mais populares também, além dessas 38 essências florais, é o Rescue Remedy. Como que funciona o Rescue Remedy? Ele é um vidrinho, assim, composto por 5 essências florais, que são as essências florais emergenciais. Ou seja, quando a gente sofre um impacto muito grande de cara, um luto, uma perda, um término de relacionamento que a gente não esperava, e que a gente não sabe exatamente quais emoções a gente está sentindo, a gente acaba indicando o Rescue Remedy para a pessoa começar a se entender, começar a se equilibrar e a lidar melhor com as emoções, para mais para frente a gente indicar um floral mais específico, que possa realmente atacar as emoções que ela precisa equilibrar. Esse Rescue Remedy, ele foi criado especialmente quando as pessoas elas estão com uma situação desafiadora, muito difícil de ser equilibrada no momento. E aí, como que funciona a extração dos florais, das essências florais? Existem 2 métodos para a extração das essências florais, e quais são eles? É o método de fervura e o método solar. Como que funciona cada um deles? No método solar, a gente vai colocar a planta ou a flor selecionada
dentro de um local com água, e esse local ele vai receber luz solar direta por algumas horas, 24 horas, vai variar muito. E aí depois é como se essa água ela já tivesse aí imantada com a essência floral. E o outro método é o método de fervura, quando algumas plantas e flores selecionadas elas são colocadas na água e elas são fervidas e obtém-se também aquela essência floral. Como que funciona a mistura? Então essas essências florais elas vêm puras em um vidrinho e aí você vai misturar essas essências com o blend, que seria, por exemplo, o conhaque. Ou seria a água também no caso das pessoas que elas não tomam álcool, tá? Por que a gente usa o conhaque ao invés da água? O conhaque ele vai conservar mais a essência floral por aproximadamente um mês, enquanto a água ela vai conservar a essência mais ou menos por 7 dias. Mas a gente sempre indica a essência floral que é misturada com água para pessoas que têm problema de alcoolismo, pessoas que não gostam também de bebida alcoólica ou para crianças. Mas a quantidade de blend, né, que seria de conhaque, ela é tão mínima que na prática a pessoa ela não sente o gosto do conhaque, ela vai sentir o gosto das flores. E isso também é muito peculiar porque eu posso fazer a mesma essência para duas pessoas, mas as duas pessoas elas vão sentir o gosto diferente. Por quê? Porque cada uma está lidando com uma situação, com uma questão diferente. Então tem isso também, que as pessoas elas acabam sentindo gostos diferentes das essências florais. As essências florais originais, elas são feitas pelo Instituto Edward Bach, que fica localizado na Inglaterra. Como que a gente faz para distinguir uma essência floral original de uma essência floral genérica? As essências florais originais, elas são feitas na Inglaterra pelo Instituto Bach. E aí elas são também importadas para outros países. Elas vêm em vidrinhos assim. Na verdade, isso aqui é uma essência manipulada que eu fiz, mas as essências florais originais, elas vêm em um vidrinho assim e elas vêm indicadas no rótulo o nome do floral e também a marca Instituto Bach, tá? Essas essências, elas são as originais e a gente só faz indicação em locais que fazem os florais de Bach através dessas essências florais, tá? Então, geralmente farmácias de manipulação ou então alguns terapeutas florais também, eles compram, eles importam o kit em alguns representantes aqui do Brasil que vem direto da Inglaterra. Esse kit ele costuma ser bem puxado, assim, bem caro, geralmente é em torno aí, a gente pode falar de uns R$3.000, então vale a pena para pessoas, para terapeutas que eles já têm uma clientela ali de pessoas, né, de pacientes, ou nada impede que a pessoa também faça a indicação do floral e a pessoa vá numa farmácia de confiança, desde que essa farmácia de confiança trabalhe com os florais de Bach originais, tá? Eu não sei dizer como que funciona a atuação no organismo de essências que não são feitas pelo Instituto Bach da Inglaterra. Por isso que a gente fala que são essências genéricas, digamos assim. Por quê? Porque não foram essências que foram extraídas e trabalhadas da maneira que o Dr. Edward Bach estudou e passou esse conhecimento que está até hoje no instituto dele. E por que a gente precisa de uma pessoa que indique um floral para a gente, tá? Porque são 38 essências. Então a gente precisa entender o que o paciente está sentindo, qual que é a queixa principal dele, e aí com base nisso a gente vai fazer uma indicação de até 6 essências florais por frasco. E a gente indica que a pessoa tome mais ou menos de 3 a 4 vezes por dia, fazendo uma afirmação positiva também, e dura mais ou menos o frasco um mês, que é mais ou menos o tempo que o blend leva para conservar as essências, e a gente também não indica que a pessoa comece o tratamento e pare, então ela use 2, 3 dias e pare por uma semana, porque senão não vai fazer efeito, tá? O efeito, ele é gradativo e ele é conforme a pessoa vai usando, então quanto mais a pessoa usar, seguindo ali a constância de todos os dias, ela vai começar gradualmente a sentir esse efeito emocional dela. Então, por exemplo, uma pessoa que ela é ansiosa, que ela tem medo de pegar avião, que ela tem medo de ficar em um lugar fechado, não vai adiantar ela tomar 2 gotinhas, 3 gotinhas em um dia, 2 e parar uma semana, que esse medo vai continuar nela. Então, ela tem que fazer o tratamento de uma forma gradual e ir trabalhando também essas emoções dentro dela. Então, é dessa forma que os florais funcionam. Os florais, eles não são uma muleta, eles não são um placebo, eles são uma espécie de remédio emocional, remédio para as nossas emoções. E lembrando que os florais, eles não substituem uma consulta médica, uma consulta para tratar problemas físicos, problemas de saúde do nosso corpo. Eles são um complemento, eles são uma terapia integrativa que vai integrar os tratamentos que a gente já precisa fazer dos nossos corpos
físicos, mentais, espirituais, porque tudo que a gente pode fazer para somar em questão de saúde vai mais ajudar do que atrapalhar. Então a gente tem que fazer tudo isso de uma forma equilibrada também, de uma forma responsável. A gente nunca pode substituir um atendimento médico de saúde para começar a tomar só florais, por exemplo, tá? A gente tem que combinar sempre as duas coisas. Nos próximos vídeos eu vou explicar um pouquinho sobre como que funciona cada essência floral, também como que elas funcionam no nosso organismo. Também vou explicar por que algumas essências florais que a gente compra na farmácia, dessas que já vêm prontas, não funcionam, tá? Não tem nem comparação você fazer um floral indicado por um terapeuta floral ou você comprar uma essência, um floral que já foi pronta e já tá feita na farmácia, tá? Por isso que elas não funcionam. E eu vou fazer um vídeo depois explicando sobre isso, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar o link do meu WhatsApp aqui, caso alguém queira saber um pouco mais sobre o trabalho dos florais de Bach, sobre como que funciona a indicação, caso alguém queira também pedir a indicação de florais de Bach, é só falar comigo direto pelo WhatsApp. Se você gostou desse vídeo, peço aí para vocês darem like, para vocês já se inscreverem aqui no canal. Então, eu falo também, além das questões dos florais de Bach, eu falo muito sobre tarô também. Vou começar a falar sobre numerologia, terapias integrativas. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem fazer algum comentário, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, podem mandar aqui também nos comentários. E se vocês conhecem alguém que gosta de terapia floral, que tem interesse ou que esteja procurando uma terapeuta floral, já encaminhe esse vídeo para a pessoa também, para ela entender o que são os florais ou como eles funcionam no nosso organismo.